Bom dia, gente, e bem-vindo a outro vídeo neste canal. Não tem outro canal, então. Ok. Hoje nós vamos estar seguindo a nossa série de livro de Apocalipse. Vamos estar falando sobre o capítulo 6 de Apocalipse e os 6 selos que são abertos neste livro. São 7 em total, mas esse capítulo, Jesus abre 6 selos. Então vamos começar a ler e vamos explicar como a gente sempre faz, tá bom? Você tem a tua Bíblia pronta aí? Abra no capítulo 6 de Apocalipse e diz assim: E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, eu não sei se vocês lembram do capítulo 5 que falamos o que estava acontecendo, mas capítulo 4 é quando a igreja é arrebatada. Então, já no capítulo 5, nós vemos, quando nós falamos sobre esse capítulo, que os santos, a igreja que estava redimida, a igreja que estava buscando a Deus, a igreja que estava se apartando da carne, se apartando das coisas do mundo, nós já estamos lá no céu em adoração ao Cordeiro, a Jesus. E no capítulo 5 nós falamos sobre o título da terra, que não tinha ninguém digno de abrir essas escrituras. Mas Jesus, com a sua fidelidade, com o seu sacrifício, então ele é o digno de abrir essas escrituras da terra. Ele é o Cordeiro imolado, que cada vez que esse título era quebrado, eles enrolavam outra vez e botavam um selo. Então são 7 selos que tem, né? Já foram quebrados muitas vezes esse título. Então o primeiro selo é o que nós estamos vendo que ele abre aqui. Então, quando fala aqui, ó, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, esse é João que ainda está narrando essa visão. O cordeiro, claro que é Jesus que foi imolado, então ele está abrindo os selos. E um dos 4 animais convidou ele, disse: Vem, vamos ver o que vai acontecer. E olhei e eis um cavalo branco. No história romana e mitologia, sempre o cavalo branco significava autoridade, significava majestade, poder. E nós vemos muitas vezes na história, antigamente, quando se ganhavam guerras, sempre o líder, né, o que ganhava, eles andavam no cavalo, no meio assim das pessoas, da cidade, aquela coisa majestuosa, como conquistador, como vencedor, ganhador daquela guerra. E todo mundo olhava e dizia, uau, porque o cavalo é um sinal de poder, é um sinal de realeza, de majestade, é um animal bem poderoso, forte, né? Então, quando nós vemos o cavalo branco, o branco sempre significou paz. Quando nós vemos, sempre significou paz. Então, quer dizer que essa pessoa que está entrando nesse cavalo branco, ele vem em paz e ele vem como vencedor, ele vem como com autoridade, com poder. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco. Agora o arco me lembrou de Efésios, capítulo 6, 16, diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Hoje em dia, antigamente parecia que quando o inimigo atacava, ele era mais sutil, escondia mais as coisas. E nós muitas vezes pensamos que se o inimigo vai aparecer para nós, vai ser de uma maneira que vamos reconhecer. Mas muitas vezes é só com a seta que ele inflama os nossos corações. O inimigo sempre está rodeando para ver aonde nós temos buracos na nossa vida, aonde nós estamos permitindo certas coisas para ele poder, então, nos atacar com essa flechinha. E ele pode ser de pensamentos, pode ser através das pessoas, as coisas que estamos olhando, mas ele vem e nos ataca. E hoje em dia, sinceramente,
ele nem se esconde, é tão aberto assim a maneira que ele ataca as pessoas, que ele vem e aparece, e as pessoas estão tão cegas que aceitam, né? Apenas saiu um perfume chamado da Ariana Grande, chamado Deus é uma Mulher, e não é nem escondido, tipo, e tantas pessoas assim, né, nem põem atenção no nome, que é um perfume que nada a ver, mas é o inimigo, gente, é o inimigo atacando e as pessoas não se dão conta. Aqui também fala que ele recebeu uma coroa, essa pessoa recebeu uma coroa. A palavra coroa em grego, aqui nesse versículo, é Stephanos, que significa a coroa de vitorioso, de honra, de glória, de uma guirlanda. Diz que ele veio conquistando e para conquistar, vencendo e para vencer. E essa palavra em grego é nikon, que significa superar e subjugar, ok? Tem muitos teológicos e outros pastores que pensam que está falando esse versículo de Jesus, por causa da coroa e por causa que veio para vencer. Outros pensam que está falando sobre a igreja, que somos vencedores. Mas, em geral, o consenso geral é que é o anticristo. Esse não é que ele vai vir num cavalo branco, necessariamente. Nós vamos dizer, é o anticristo por causa que a Bíblia diz cavalo branco. Não. Esse é um político que vai vir e ele vai reinar, todo mundo vai gostar dele por 7 anos. E tem várias outras profecias, outras coisas atrás. Se vocês querem um vídeo falando somente sobre, em detalhe, ou uma série falando sobre anticristo, as coisas que já nós vemos, as coisas que já estão acontecendo, os versículos, em particular sobre isso, me deixe saber nos comentários, eu faço. Tem muitos versículos na Bíblia falando sobre anticristo, incluso no Velho Testamento. Deixa eu olhar minhas notas aqui. No Velho Testamento ele aparece 33 vezes e no Novo ele aparece 13 vezes. Então tem muitos versículos que nós possamos repassar. Mas, voltando ao assunto, ele vai vir. Nós estamos aqui falando numa etapa, a igreja já subiu para o céu, e agora nós estamos começando, então nós estamos vendo o começo da tribulação, daqueles 7 anos. São 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação horrível. Esse é o começo da semana 70 de Daniel, que Daniel fala nas suas profecias. Então, por que paz? Por causa que, olha só ao nosso redor, coronavírus, tem o que está acontecendo no Afeganistão, tem fome em todo lugar, pobreza, drogas, cada vez fica pior. E acima de tudo, depois, a igreja vai ser tirada daqui. Então, milhões de pessoas vão desaparecer do nada. Como tu explica isso? Então, vai haver um caos tremendo e as pessoas vão precisar de uma direção tremenda. Então, quando o anticristo vier, ele vai vir todo bonitão, todo lindo, maravilhoso, e ele vai vir trazendo paz para a terra. E as pessoas, por causa que eles estão pedindo e pedindo paz, eles vão acreditar nele. Esse versículo me lembra muito da história de Saul, por causa que o povo de Israel, ele estava por muito tempo sendo liderado por juízes. Daí saiu o livro de Juízes na Bíblia. Eles estavam sendo liderados por juízes, mas eles começaram a incomodar tanto a Deus, que queriam um rei, que queriam uma pessoa que Deus deu para eles. Mas essa pessoa era diferente, ele era bonito, ele era bem alto, eles mais baixos. Deu, mas ele não tinha maturidade espiritual e maturidade para reinar sobre o povo de Israel. E acabou sendo... Ele fez várias coisas erradas. Uma, incluso, ofereceu o holocausto onde não deveria oferecer, que era só o profeta que deveria oferecer. E ele acabou sendo possuído, né, com demônios. Aí nós vemos a história de Davi também, que tocava harpa, que o rei Saul se acalmava de ser atormentado e tudo.
Então terminou algo que era para ser bom, terminou sendo ruim, porque não era um líder que Deus tinha posto, era um líder que ele botou por causa que as pessoas não paravam de pedir. Assim, mais ou menos, é o que vai acontecer com o anticristo. Nós temos várias maneiras que estamos pregando. Hoje em dia, as pessoas estão ouvindo o evangelho através do YouTube, da Facebook, TikTok, através de, pessoalmente, igrejas, da TV, nas ruas. O evangelho está sendo pregado em todas as partes. Mas as pessoas hoje, eles estão rejeitando, dizendo que é tudo historinha, né, de fadas. Eles não estão acreditando em nada e eles rejeitam, não quero ouvir, isso é tudo da cabeça. Esses cristãos loucos, eles não querem. O que eles querem é um líder que venha trazer paz. Aqui nos Estados Unidos é engraçado porque cada vez que tem uma eleição presidencial, parece que as pessoas esquecem, né, que é um ser humano. E eles têm essa expectativa de que essa pessoa vai vir trazendo paz, que vai vir arrumar tudo. E nunca acontece porque é um ser humano, gente. Mas o que as pessoas mais querem é que todo mundo se entenda, que todo mundo se aceite, que tenha paz, que se aceite tal como é. Eles não querem mudar, eles não querem rejeitar a sua própria carne. Mas o que acontece é que vai chegar um tempo que Deus vai dizer, tá bom, eu mandei o meu filho, morreu por vocês, profetas, olha todas essas pessoas pregando e vocês não querem. Vocês querem paz? Eu vou dar paz. Então Deus manda o anticristo. Porque nós temos que lembrar uma coisa. Não somente a Bíblia já está sendo profetizada toda até o final do mundo, né? Literalmente, a gente já sabe o que vai acontecer. Mas tudo que acontece é a permissão de Deus. Bom ou mal, é a permissão de Deus. Nós temos que lembrar disso. Até mesmo o anticristo. As pessoas estão tão cegas e tão surdas e rejeitando Deus de uma maneira tão horrível, que Deus vai fazer isso acontecer. E Ele vai trazer paz. E as pessoas, por querer tanto essa paz, eles vão até te dizer, eu imagino, viu? Vocês pregavam Jesus, e Ele não pôde fazer o que esse homem está fazendo. Jesus, Ele veio numa manjedoura, Ele veio quando Ele entrou em Jerusalém, na Páscoa, Ele entrou num burrinho. O povo judaico, ele esperava que o Salvador deles viesse em majestade, viesse em cavalo, viesse conquistando os romanos que estavam subjugando eles. Sem embargo, Jesus não veio dessa maneira e até o dia de hoje eles não aceitam Jesus como Salvador deles. E agora vai vir uma pessoa que vai vir todo majestuoso, que vai vir todo poderoso, falando as coisas certas e trazendo a paz que tanto eles queriam. E eles vão ver essa pessoa, um ser humano possuído pelo diabo próprio, essa pessoa como salvador deles, vão acreditar tudo que ele fala, só que vai dar mal no final. Nós sabemos, gente, que em João, capítulo 10, versículo 10, diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Essa é uma pessoa que vai vir sendo possuída pelo diabo. O diabo não sabe ser anjo de luz mais. Ele veio para roubar, matar e destruir. E até hoje em dia, antes de o anticristo aparecer, porque ele só vai aparecer depois que a igreja for arrebatada, a Bíblia é bem clara nisso. Mas mesmo antes de ele aparecer, cuidado as coisas que está olhando, cuidado as pessoas que tem ao teu redor, a maneira que estás deixando ser influenciado pelas coisas ao teu redor, os pensamentos que estás tendo.
Às vezes nós pensamos que é pensamento porque a gente tá cansado, estressado, porque aconteceu isso e aquilo. E não é o inimigo botando coisa, dardos inflamados na nossa mente. Porque ele veio para destruir as nossas famílias, destruir a nossa vida. Ele veio para roubar a nossa salvação. Ele veio para matar tudo que Deus tinha construído. Então eu deixo com vocês com um conselho que está em 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 6, que diz assim: Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o espírito do erro. Continua guardando o seu coração. Nós vamos ver o que acontece nesse segunda parte dos 7 anos na tribulação. Nós vamos ver nos outros vídeos os selos que Jesus vai abrindo, o terror que vai ser. Se tu pensa que nós já estamos vivendo dias difíceis, não se compara ao que vai vir. Então, meus amados, se tu tem que renovar a sua aliança com Cristo, faça antes que seja muito tarde, antes que a igreja seja arrebatada. Tu não quer ser um desses cristãos que foi na igreja o tempo inteiro, que foi pastor, foi líder e tudo, falou até de Jesus, ou ouviu ser falado de Jesus, mas não aceitou ele no teu coração, não renovou a tua aliança, a tua relação com Jesus, por causa que dizia que ia ter tempo e ficou para trás. A tribulação vai ser um terror que não se imaginam, gente. Vai ser horrível, horrível. Só na descrição do que a Bíblia descreve que vai ser a tribulação é horrível. Então, eu encorajo vocês. Busque uma igreja que acredite no Espírito Santo, como diz essa palavra. Que acredite na Trinidade. Não deixa vocês mesmos serem enganados por falsos profetas, por falsos líderes dentro da igreja, por falsos espíritos que estão andando por aí, se fazendo de cristão, mas não são. Por favor, busque a face de Deus. Ora, jejua antes que seja muito tarde. Se arrependa de verdade. Se vire dos seus maus caminhos antes que seja tarde. Porque o anticristo está vindo. E a tribulação está vindo, vai ser horrível. Nós queremos estar, como nesse capítulo 4, né, de Apocalipse, adorando a Deus nesse momento, e não aqui. Então, esse é o primeiro selo de Apocalipse. O anticristo, a vinda desse grande anticristo, dessa pessoa poderosa, trazendo paz, mas enganando a todos. Espero te ver no céu enquanto está tudo isso acontecendo. Que Deus abençoe vocês, então, e vejo vocês no próximo vídeo. Tá bom? Se tem alguma pergunta, alguma dúvida ou quer adicionar alguma coisa que eu não falei, deixa nos comentários abaixo, tá bom? Deus abençoe vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!